Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e paz em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós estamos aqui para o capítulo 4 da nossa EBD, estamos utilizando este livro aqui, né? O livro de discipulado. Estamos no capítulo de número 4, o que vai falar sobre o cristão e a fé. Nós estamos aqui, então, irmãos, em um tema que ele é altamente importante para a vida do cristão. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus e que aqueles que se achegam a Ele têm que crer que Ele existe, tem que ter fé. Nós sempre falamos a respeito de fé, que ela significa crer, mas também significa ser fiel a Deus, ok? Então, nós vamos falar hoje aqui um pouco sobre essa fé. O texto que foi utilizado para a base dessa aula, você pode ver aí na página 32 do seu livro, que foi Lucas 8, 43 a 48, daquela mulher que por 12 anos, ela sofreu de um fluxo hemorrágico. Ninguém conseguiu resolver a situação dela, médicos, dinheiro, pessoas religiosas, nada. Ninguém resolveu o problema dela. Um dia ela ouviu falar de Jesus e ela então empreendeu todas as suas forças e contra todas as convenções, ela foi até Jesus e ela foi curada. Ela toca em Jesus, nas vestes de Jesus, porque ela disse, né, que se ao menos eu tocar na orla do seu manto, da sua veste, serei curada. Era uma fé muito grande, a ponto de Jesus sentir sair poder dele, né? E no final ele disse aqui: filha, vai-te em paz, a tua fé te salvou, né? Ou a tua fé te curou. Porque o verbo salvar e curar no grego é o mesmo, é o verbo sozo. Mas aqui Jesus então disse: vai em paz, a tua fé fez a diferença na tua vida, né? Ou seja, ela encontrou na fé uma resposta e uma direção para a sua vida. Sobre isso nós vamos falar hoje, sobre fé, ok? Mas antes eu achei um vídeo interessante na internet e eu quero compartilhar com você esse vídeo. Um segundinho, nós já vamos aqui participar deste vídeo juntos. Um minuto. Then sings my soul, my Savior God to thee. A Bíblia define a palavra fé como a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E só o fato de termos fé no coração, apesar das circunstâncias contrárias, é uma prova de que Deus existe, pois ela nos foi dada por Ele. Por isso, se você está passando por lutas e não tem enxergado uma saída, comece a adorar ao Senhor e não duvide do que Ele pode fazer, pois este mundo perdido e sem esperança precisa ver que Deus opera na vida daqueles que creem. As histórias da igreja primitiva, iniciada pelos apóstolos logo após a ressurreição de Jesus, nos mostram o quanto aqueles homens e mulheres sofreram por conta de sua fé. Mesmo quando eram torturados e estavam para ser executados com mortes terríveis, eles clamavam a Deus e pediam que Ele perdoasse aqueles que lhes faziam tanta maldade. E até hoje, existem muitos casos de pessoas cruéis que se convertem por causa da fé dos cristãos que perseveram até o fim. No livro de Atos, vemos que o apóstolo Paulo e o seu companheiro foram castigados e presos. Mas a fé deles estava tão firmada no Senhor que eles não se abalaram. Veja como foi. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão.
O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. A história de Paulo e Silas, que louvaram a Deus, mesmo estando acorrentados na prisão, é um grande exemplo de fé. A Bíblia conta que depois que fizeram isso, houve um terremoto tão forte que os alicerces da prisão foram abalados. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Então Paulo e Silas tiveram a oportunidade de pregar o evangelho e o carcereiro com sua família foram salvos. Diante disso, fica a pergunta: o que significa quando dizemos que é preciso ter fé para que Deus opere? Significa que devemos parar de focar nos problemas à nossa volta e confiarmos que Deus tem poder para mudar qualquer situação. Significa que, independente das circunstâncias, devemos ser testemunhas diante das pessoas de que realmente acreditamos em um Deus vivo. Então pare por um momento e reflita. Você tem confiado ou tem se desesperado? Você já tem a certeza da vitória ou ainda acha que nasceu para ser um derrotado? O meu conselho para você é: mude os seus pensamentos negativos e alimente a sua fé com os louvores e a palavra de Deus. O Senhor promete que nunca te abandonará e sempre estará ao seu lado. Eu sou o pastor Antônio Júnior e esse foi o Momento com Deus de hoje. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e se inscreva no meu canal. Deus te abençoe. Muito bem, meus irmãos. Muito bom esse vídeo, né? Desse pastor. Muito bacana, viu? Deixei até o fim para dar os créditos, né, intelectuais ao pastor. Que Deus abençoe esse pastor e o seu ministério em nome do Senhor Jesus. Bom, muito bem. Nós vimos aqui, irmão, que a fé, ela é necessária, ela é o combustível da vida do cristão. Porém, muitas coisas, meus irmãos, que nós vemos dentro da igreja não tem nada a ver com fé. Ou até melhor, é um tipo de fé que Deus não se interessa, né? Então, vamos ver exatamente o que é fé e esses tipos de fé a qual podem fazer a diferença na nossa vida ou não. Olha, quando nós olhamos lá em Hebreus, capítulo 11, versículo de número 1, ali eu creio que seja a melhor definição de fé bíblica. A fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Primeira coisa que diz que é a fé, um firme fundamento, certo? Olha, quando Jesus foi interpelado pelos seus discípulos, perguntaram para ele, tiveram uma boa conversa com Jesus. E disseram para ele assim, alguns dizem que tu és Elias, que tu és um profeta, que tu és isso, aquilo, ou aquilo outro. E ele perguntou, tá bom, mas e vocês, o que dizem que eu sou? E aí então Pedro pula adiante e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí a célebre resposta de Jesus foi assim, Pedro, tu és pedra, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ali Jesus ele foi muito claro em muitas coisas, como ele sempre foi. Ele primeiro disse, Pedro, tu és forte, tu és um homem forte, é uma pedra. Mas não é sobre você que eu vou edificar a minha igreja, é sobre esta rocha. Que rocha que é essa? Essa declaração, uma declaração de fé que Pedro fez, né? Que ele era o Cristo. E Jesus também disse, né? Que não foi nem carne nem sangue que revelaram aquilo para Pedro, mas foi o meu Pai que está no céu. Ou seja, um dom de Deus. E a igreja está fundamentada em cima, então, da fé. E quando assim a igreja está, né? Entenda que igreja não é prédio, somos nós, pessoas,
tementes a Deus, fiéis a Deus. Quando vivemos em fé, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Muito bem. Então, a primeira coisa é isso. A fé é um firme fundamento, mas também é a certeza. Certeza do quê? Das coisas que se esperam. Coisas que se esperam é esperança. Deus é um Deus de toda esperança. Ou seja, nós precisamos crer que todas as promessas que Deus deu, elas hão de se cumprir. Ou seja, a certeza das coisas que se esperam. Mas também é a convicção de fatos que não se veem. Isso é importante. E é aqui que, em cima desses três pilares, que nós aqui extraímos de Hebreus 11:1, que nós vamos caminhar nesta aula da Escola Bíblica Dominical. Um firme fundamento, convicção das promessas de Deus, mas certeza de fatos que não se veem. E é aqui, meus irmãos, que a coisa às vezes pega. Por quê? Porque quando nós vemos que a fé precisa ser materializada, isso não é fé. Vai entrar dentro de um dos tipos de fé que não agradam a Deus. Nós, continuando aqui na página 34 do nosso livro, nós vamos ver aqui alguns tipos de fé, ou até melhor, a gente pode aqui estar batendo um papo a respeito de algumas características daquilo que pode se dizer que seja fé. O primeiro que fala aqui é de uma fé natural, ou seja, fé natural, onde todas as pessoas elas possuem fé. As pessoas podem se declarar, eu sou um ateu, ele não acredita em Deus, mas ele não está dizendo que ele não tenha fé, porque todas as pessoas têm uma fé natural. Veja bem, não é um firme fundamento, tá? Não é a certeza de fatos que não se veem, pode até ser, né? Mas não é também a convicção, a certeza de fatos que se esperam. Essa pessoa, ela só tem o fato de que ela está acreditando em algo que ela ainda não viu. Por exemplo, ela não viu o amanhã ainda, como nós vemos aqui, mas essa pessoa ela tem certeza que vai ter um amanhã que ela ainda não viu. Mas isso não é a fé cristã, é uma fé natural, que todas as pessoas têm, certo? Ou, por exemplo, tem uma fé natural de pessoas que têm um sentimento de um ser superior, que não sabem definir o que é, mas tem essa certeza de que existe. É uma fé natural. Essa não é a fé cristã, tá? Porque ela não é nem um firme fundamento, certo? Ela precisa ser as três coisas ao mesmo tempo. Um firme fundamento, precisa ser convicção de fatos que se esperam e a certeza de coisas que não se veem, tá? A fé natural é uma fé comum, a fé que todos os seres humanos têm, ok? Também existe uma fé condicional, que, como nós vimos aqui em João 11:21, quando a irmã de Lázaro, ela condicionou um milagre, ou ela condicionou que algo poderia acontecer se Jesus estivesse ali. Olha, usou-se esse termo condicionante, se. Ela disse assim, olha, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Olha, veja bem que essa fé condicional, ela é até mesmo uma fé que coloca a culpa nas pessoas. Não dá para parecer que Marta está dizendo aqui, se o senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido, então é culpa sua, certo? É até uma fé ofensiva, essa fé condicional, né?
Ou seja, é aquela fé que sempre vai depender de alguém ou de alguma outra pessoa. Por exemplo, essa fé ela é muito ensinada pelos neopentecostais, né? Ou seja, você precisa ter, por exemplo, um copo d'água, né, em que você ore, aí você bebe aquele copo d'água. Ou seja, você está vendo que há necessidade de se ver, de materializar a fé, né? Mas ela está condicionada a uma oração de um pastor, oração de alguém que você acredita, né? Esta fé não é uma fé saudável e não é a fé dos cristãos. E esta fé nós também precisamos tomar um cuidado muito grande, porque ela é uma fé dependente, certo? E muitas pessoas fazem esse jogo de fé condicional conosco, né? Ou seja, só acredito na sua oração, e se a pessoa, por exemplo, você vai orar por alguém que está doente e essa pessoa, ela morre, por exemplo, um exemplo, né? O que acontece? A pessoa que foi usada, ela pode até cair da fé, certo? Porque é uma estratégia terrível esse tipo de fé, viu, meu irmão? Então você não pode entrar nesta fé. Você precisa explicar e ensinar para a pessoa o que esta fé não é a fé cristã, certo? Uma fé condicionada a algo ou alguém ou alguma situação de materialização, ok? Tá bom? Por exemplo, um outro problema muito sério é a questão da unção com óleo. As pessoas acham que o óleo ele é milagroso, que ele cura, né? Isso não é uma verdade. Lá Tiago está dizendo: alguém enfermo entre vocês, chamem os presbíteros e unjam com óleo o enfermo, e a oração da fé curará o enfermo, não é o óleo. E aí as pessoas começam a colocar e falam: ah, esse óleo é ungido. Isso não existe. Não existe óleo ungido. O que existe é óleo para unção, certo? Então, veja bem, é uma mistificação. Essa fé condicional é uma fé mistificada. Não é uma fé saudável, aquela que Deus espera de nós. Aqui coloca também como uma fé ignorante, né? Ou seja, aquelas pessoas que não sabem se creem ou se não creem. Tá? Aqui o autor dá o exemplo, né, daquele pai que chega para Jesus e leva um filho epilético, e ele diz assim: se tu podes fazer alguma coisa, então tem compaixão de nós, certo? Essa é uma fé, por exemplo, de uma pessoa que já está desesperada, né, que diferente da mulher do fluxo hemorrágico, que ela disse: se eu conseguir tocar nele, que seja na sua veste, é uma fé completamente diferente. Esse aqui disse: se tu podes, faz alguma coisa, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Isso é uma fé ignorante. Jesus até questionou ele, falou: se podes? Jesus ficou até admirado: se podes? Olha, deixa eu te falar uma coisa, tudo é possível ao que crê, né? Então, veja bem, essa fé ignorante também não é uma fé que cristã, porque não é nem um firme fundamento, não é nem uma convicção e nenhuma certeza. Então, veja bem, é uma fé complicada. Sabe que pode acontecer, mas não sabe nem aonde pode encontrar, né? Então, temos que tomar cuidado com esta fé também. Olha, só recapitulando, temos que tomar cuidado com a fé natural, com a fé condicional, essa fé ignorante. O autor coloca aqui como uma fé futurista, a qual eu preferia dar o nome de fé escapista. Tá? Uma fé escapista. Por exemplo, olha, nós temos muito dessa fé escapista, né? Por exemplo, quando aqui, por exemplo, o que nós vemos aqui? Quando uma pessoa, por exemplo, ela morre, né? E às vezes a gente faz uma declaração de uma fé escapista, pelo menos ela descansou, né? E a gente que sabe realmente
o destino das pessoas que não são crentes, será que realmente a pessoa vai descansar ou ela vai entrar num tormento eterno, né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado também com esta fé, né? Que é uma fé que não está fundamentada na palavra de Deus. Ela não é um firme fundamento, é mais um escapismo. Olha, aqui em João 11, 23 e 24, nós vamos ver aqui, né? Após a morte de Lázaro, Jesus disse a ela: teu irmão há de ressuscitar, há de ressurgir. E Marta respondeu: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ok? Então, temos que tomar cuidado também com esta fé meio escapista. Tá? Qual é a fé que o Senhor ele espera de nós? Uma fé espiritual, né? Que está aqui também usando a mesma passagem que Jesus diz para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? Ao ouvir essas palavras, Marta responde: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Fé espiritual. Veja bem, a resposta que Marta agora traz, tá? E você vai vendo essa mudança da fé de Marta, né? Ela começou com uma fé condicional, né? Ela até mesmo com uma fé ignorante, mas ela vai, ao conversar com Jesus, sendo transformada na sua fé e chega a ter essa fé espiritual, que ela está focando quem? O Cristo, o abençoador, e não as bênçãos de Deus. Esta é a fé que Deus espera de nós. Uma fé que foque a Jesus Cristo, ou seja, o alvo da nossa fé é Jesus, e não as bênçãos de Jesus Cristo de Nazaré, né? É isso que nós precisamos entender, ok? Essa é a fé, então, uma fé sadia, uma fé viva, tá? Que aqui vai falar lá no finalzinho da fé viva. Tem a contraposição da fé viva e da fé morta. A fé morta é aquela que está em Tiago 2,19, que diz assim: crês tu que Deus é um só? Faz bem, até os demônios creem assim. Ou seja, há uma fé nos demônios, mas é uma fé morta. Tá? A fé viva é esta fé que você foca em Jesus Cristo, né? E que esta fé te leva a fazer boas obras. Olha aqui, Tiago 2,18 diz: tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu mostro a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, a fé, ela também é algo que nos impulsiona a fazer a vontade de Deus, um bom trabalho, boas obras, né? Como nós vimos ali no vídeo do pastor, né? A pessoa como uma testemunha mediante uma pessoa enferma numa cama. Então, a fé nos impulsiona, certo? A fazer boas obras, tá bom? E aí, aqui, ainda existem outras coisas que se fala, por exemplo, sobre uma fé racional, aquela fé em que as pessoas querem racionalizar tudo, né? Uma fé de racionalização das coisas, isso é muito complicado também, né? Nós continuamos vendo com Lázaro, quando ele fala, tira a pedra, e aí falam para Jesus, já cheira mal, já é no quarto dia, não mexe com isso, né? Então, por exemplo, uma fé racional, né? Existe também a fé sobrenatural, aquela fé que parte do natural, acima do natural, uma fé sobrenatural. Essa é uma fé que admira Jesus, né? Bom, muito bem. Na verdade, é isso que nós gostaríamos de falar. Aqui ainda fala de outros tipos de fé doutrinária, de fé salvadora, mas o importante é que você entenda duas coisas aqui, muito firmes.
Sem fé é impossível agradar a Deus. E que fé é essa? Essa fé espiritual, certo? É uma fé que foca Jesus Cristo, tá? É aquela definição de Hebreus 11:1, que é um firme fundamento, ou seja, você fundamenta a sua vida em Jesus Cristo, certo? Tá? Que você tem a certeza de que Jesus cumprirá suas promessas na sua vida e que você não precisa de meio nenhum visual para crer nisso. Por quê? Porque se nós precisamos materializar a nossa fé, nós não temos condições de acreditar em Deus, porque Deus é invisível, ele é espírito, certo? Então isso é muito importante que nós entendamos. É esta fé, uma fé que não dependa de ninguém, uma fé que não dependa da razão, uma fé que não seja ignorante, escapista, certo? Que Deus espera de cada um de nós, certo? Como chegar a esta fé? Nós falamos aqui. É através do conhecimento de Jesus Cristo de Nazaré, certo? Conforme nós vamos lendo a palavra de Deus, conhecendo a Jesus Cristo, nossa fé vai sendo transformada nesta fé sadia, nesta fé espiritual. Então, como fazer isso? Relacionamento com Deus, certo? Através do quê? Dessas disciplinas que nós já vimos. A palavra, a oração, a sua vida com Deus. Isto vai amadurecendo a nossa fé e vai nos transformando em cristãos cada vez mais sadios na fé. Aqui nós terminamos essa aula, então, na página 38. Ali tem 3 perguntas. O que é fé? Cite 3 tipos de fé. Mas a terceira pergunta é muito legal, muito importante, e você deveria responder para você. Qual é seu tipo de fé? E é importante que você, meu irmão, você medite um pouco nessas coisas. Medita um pouco na sua vida. Talvez você já tenha sido colocado numa condição complicada, né? Uma condição de mão pesada até, em que você tem que orar, você tem que estar lá, essa fé condicional, isso é complicado para muitas pessoas. Sai disso, viu, meu irmão? Sai desse negócio, não aceita esse jogo na sua vida, não, viu? Nem Jesus aceitou, tá? Mas qual é a sua fé? Ela ainda é uma fé infantil? Ela é uma fé espiritual, uma fé madura? Como que é a sua fé? Então, consiga responder isso na sua vida, em nome de Jesus. Semana que vem, nós vamos para a lição número 5, onde nós vamos falar sobre o cristão e a família. Mais uma vez eu digo, se você quer ter este livro na sua mão, é um livro muito legal, viu, meu irmão? Muito, muito, muito bom. Tá? Você pode encontrar lá na página nasalivros.com.br. Olha, aqui está, ó. Nasa Livros, é a editora oficial da Igreja do Nazareno, tá? Você encontra lá na página nasalivros.com.br, pode comprar e receber na sua casa esse livro em nome do Senhor Jesus. No mais, eu quero me despedir agora, então, de você e agradecer a sua fidelidade em estar nos apoiando, tá? Assistindo a este vídeo. Eu quero lembrar você, meu irmão, inscreva-se lá no nosso canal. Eu vou compartilhar neste momento com você o nosso canal ali do YouTube, para que você conheça este canal. Deixa eu ver aqui, YouTube, vamos colocar lá no nosso canal do YouTube. E para que você se inscreva neste canal, e vai ser algo fantástico, tá? Olha, aqui está ó, o nosso canal da Rota I9. Espera aí. Já vou chegar com você aí. Espera aí. Consegui achar agora. Aqui, ó. Share. Aqui está o nosso canal. Ó. Vai lá, coloca no YouTube Igreja do Nazareno Ouro Verde ou TV I9. Olha, nós estamos aqui com 520 inscritos. Clica aqui, ó. Eu já estou inscrito, ó.
né? Você clica aqui para se inscrever. Compartilhe, meu irmão, compartilhe o nosso canal com os seus contatos. Compartilhar. É só você clicar aqui em compartilhar. Você pode compartilhar pelo Facebook, pelo Twitter, você pode compartilhar por e-mail, pode compartilhar pelo WhatsApp. Vamos chegar a 1000 inscritos, irmãos, 1000 inscritos. Eu conto com você nesse desafio para nós, ok? Deus te abençoe, no nome santo e precioso de Jesus. Eu quero abençoar a tua vida agora. Pai eterno e Deus todo-poderoso, quero, através desta oração, abençoar meu irmão, minha irmã, que assistiu esta aula, esta videoaula do nosso discipulado. Que o Senhor coloque tua boa mão sobre a vida deste povo, Pai, no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Beijo no seu coração. Até a semana que vem. A paz.